GMs já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. De amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos juntos louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com todo prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou
para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou independentemente da nossa condição de pecadores, o quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor, eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Esperança de salvação
Louvado seja Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos. Nós queremos lembrar os irmãos de que ao sair de casa para a rua, seja o lugar que for, não deixe de usar máscara. Precisamos usar a máscara. É o único jeito de esvaziar os hospitais e de não ficar contaminado e não levar contaminação para casa. Assim que puder, use água com sabão, use o álcool gel, para que você não fique doente e não leve doença para casa. Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus agora, em Romanos, no capítulo 15. Vamos ver o que Deus vai falar ao nosso coração nesta oportunidade. Romanos, capítulo 15, de 1 a 7. A palavra de Deus neste lugar diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo ou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eterno Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de poder mais uma vez estar lendo a Tua palavra, meditando nela, Senhor, e nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dando ânimo, Senhor Deus, para continuar, Senhor Deus, a perseverar na fé, aguardando, Senhor Deus, no Senhor, as saídas que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Estamos esperançosos de que no momento certo o Senhor vai liberar, Senhor Deus, a mente dos homens para descobrir a vacina que vai nos dar condições de viver uma vida mais próxima um do outro, Senhor. Ajuda-nos a esperar no Senhor e que cada um possa continuar contando com Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade sobre a vida de cada um. Fala ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor ilumine a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, e que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesta oportunidade para a prática do dia a dia. É no nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. É importante salientar nesse texto, esses versículos que foram lidos de 1 a 7, que o capítulo 14 todo está falando disso. Está falando daquelas pessoas que têm um dia especial, né, para adorar a Deus, para ir no santuário, para fazer as suas ofertas, as suas oferendas. Tem também as pessoas ali que não ligam para isso, eles entendem que qualquer dia é dia de ofertar a Deus, de cultuar a Deus, né? E também está falando das pessoas que
eram contrárias àquelas pessoas que comiam carnes, e carnes até mesmo sacrificadas a ídolos, que o contexto vem lá de trás, na tradição, né, das pessoas nos dias de Paulo. A igreja estava vivendo essa dificuldade. A carne oferecida a ídolos era vendida muitas vezes nos açougues, na feira, e aí aqueles judeus que se convertiam iam para dentro da igreja e começaram a criar casos com os gentios que estavam vindo também para Jesus, estavam aceitando Jesus, tal qual os judeus, e eles ainda na sua pequena fé, né, na sua falta de conhecimento, ainda estava comendo aquela carne, achando que ela ia trazer algum bem à sua vida. Pois é, tinha aquelas pessoas contrárias também à carne, no sentido de ser vegetariano, não comer carne de espécie nenhuma, não pode comer carne, é proibido comer carne é pecado. Pois é, isso tinha lá também no meio dessa igreja. Então, quando Paulo está tratando aqui, né, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, ele está se referindo a essas coisas as quais ele veio lá de trás falando. Então, agora ele está começando, ele está fechando, né, a cerca aqui, fechando a sua carta com esses versículos que diz respeito aos assuntos quais ele tratou naquelas igrejas. Naquela igreja de Roma, a igreja de Roma também é uma igreja muito promíscua, né? Aquelas pessoas que vinham do mundo trazendo os seus pecados, os seus costumes, e entraram para a igreja e continuavam ali a praticar os seus erros. Então, o Paulo, com essa carta, veio corrigir, né, muitas coisas erradas naquela igreja e corrigir na igreja de hoje. A igreja de hoje sou eu, você, não é batista, não é assembleia, não é presbiteriano, não é maranata, não é adventista, é a igreja de Jesus que a carta corrige. Não é denominação, a correção é para os crentes. Então, é importante você saber que essa fraqueza aqui é fraqueza no sentido de que ainda não conhece as Escrituras. E o que nós vamos tratar hoje é o que está falando nesse texto. As coisas foram escritas antigamente, outrora, ou antigamente, foi escrita para o nosso ensino. Então, as pessoas que entram na igreja, começam a caminhar na igreja, a assistir os cultos, elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, é isso que Paulo está tratando aqui, que a gente deve tratar essas pessoas que estão fracas no conhecimento, né, e ajudá-las a se fortalecer, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus e no amor do Senhor Jesus, para não ter depois um coração endurecido para julgar as pessoas que mal entraram na igreja. A gente acha que elas têm que comportar-se como nós ou melhor do que nós. Então, guarda isso na sua mente, porque esse texto ele é muito usado erradamente para falar de fraquezas, das quais são pecados que as pessoas não querem deixar, e aí isso torna-se uma polêmica, uma discussão. Eu não vim aqui tratar desse assunto, eu vim tratar basicamente do versículo 4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nossa meditação nesta oportunidade é sobre o meio de manter comunhão com Deus e com os irmãos. O meio de manter
comunhão com Deus e com os irmãos. Paulo resumiu aqui para nós. E nós vamos pensar sobre esse assunto. Nós precisamos ter comunhão com Deus. E durante todo o tempo que nós estamos em Fiel Rosa, a gente não esquece de, a cada culto, ou a cada domingo, ou quarta-feira, a gente, irmão, leia a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia é ler o que foi escrito para nós, né, no passado, com a intenção de nos ensinar. Como é que nós vamos aprender se a gente não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia? Alguém aprende matemática sem ninguém ensinar? Sem ter um livro? Sem estudar? Pois é, ninguém nasce sabendo. E muito menos sobre Deus, ninguém nasce sabendo sobre Deus. Muito pelo contrário. O homem nasce rebelde, afastado, com ódio de Deus. Não quer saber das coisas de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre esteve procurando o homem para reatar a sua comunhão com o homem. Deus é quem faz isso, porque se deixar pelo homem, o homem vai ficar afastado eternamente de Deus. Então vamos lá. Eu destaquei 3 coisas importantes neste versículo para a gente pensar nessa oportunidade. Então o título é Meio de manter a comunhão com Deus e com os irmãos. Qual é o meio? Qual é o caminho? Qual a estrada? Né? Qual a via que vai nos levar a ter comunhão com Deus e com os irmãos? É o que está aqui no versículo 4. Por estar constantemente lendo a Bíblia, a palavra de Deus, é a primeira coisa que a gente destaca para poder ter comunhão com Deus e com os irmãos. Porque se você não tiver comunhão com Deus, você não vai ter com o seu irmão. Se você achar que você tendo comunhão com o irmão, você está tendo comunhão com Deus, você mudou a ordem. A ordem é a sua comunhão com Deus, para depois você ter comunhão com o irmão, com o próximo. Pois é, então, por estar constantemente lendo a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente destaca, porque o texto está falando isso. Não é isso que ele diz, versículo 4? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. É a palavra de Deus. Ele está se referindo à palavra de Deus. Porque ele está escrevendo essa carta a uma igreja. A igreja, que é a igreja de Deus, ela lê a Bíblia. Ela estuda a Bíblia. Então essa carta é para aqueles que em seu coração têm pelo menos o desejo de ler a Bíblia. Mas não pode ficar só desejando. Tem que partir para a ação. Tem que pegar a palavra de Deus e ler. Mas não ler como um jornal. Ler para você compreender, que é para ensinar. Ensinamento não é fácil, né? A gente lembra da escola, quando o professor quer ensinar uma matéria para a gente, haja exercício. São tantos exercícios e a gente chega a dizer, para que tanto exercício? É para que você guarde na cabeça. É que você aprenda e nunca esqueça. Pois é, aqui também é a mesma coisa. Se você não exercitar a palavra de Deus, você não estudar a palavra de Deus e exercitar a palavra de Deus, você não vai guardar. Então, foi escrito para quem? Para nós, aqueles que têm o desejo de estar em comunhão com Deus. Então, o Salmo 19 vai dar uma ajuda a gente sobre essa questão do que foi escrito no passado. Salmo 19 vai dizer as seguintes expressões, e é importante que você acompanhe, porque isso é assim que a gente estuda a Bíblia, né? Lendo só o versículo 4 e acabou. A gente tem que saber que o versículo 4 está dissolvido em toda a Bíblia também, por isso que Paulo juntou o versículo 4, porque ele tirou tudo da Bíblia. Então agora nós vamos
fazer o contrário do que Paulo fez, para a gente aprender. Né? Capítulo 19 de Salmos, o versículo 8. Neste versículo diz assim, olha que coisa linda, hein? Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. Ou seja, traz alegria ao coração, é isso que está dizendo ali, olha, eles são puros, a palavra de Deus é pura e traz luz aos olhos. Então quem estuda a Bíblia não acredita em qualquer coisa que não esteja na Bíblia, porque são muitos os ensinamentos, milhares e milhares de ensinamentos na face da terra que não saem da Bíblia. O diabo usa parte da Bíblia e o resto é para enganar você. Então, você acredita que está na Bíblia e não está. Não está daquele jeito, ele torce a Bíblia e ele usa os homens para fazer isso. Nós vimos na tentação de Jesus que o diabo usou parte do texto da palavra de Deus. E parte do texto não é palavra de Deus. Só é palavra de Deus o texto inteiro. E aí Jesus o combateu com a palavra. Ele tenta com a palavra na cabeça dele, no entendimento dele, né? Ele tentou com a palavra, querendo enganar Jesus, e Jesus usa a palavra. Pois é, então essa luz aos olhos aqui é para você enxergar os enganos que este mundo traz ao coração dos homens, para que eles não sigam a Jesus, sigam a verdade. Então o versículo do capítulo 19 de Salmo, versículo 8 em especial, está trazendo isso e vai trazer alegria, né? Satisfação, contentamento, porque você conhece a palavra de Deus, conhece o Deus da palavra. Outro versículo que pode ajudar a gente é Provérbios capítulo 6, verso 23. Parece que Salomão aprendeu com Davi alguma coisa, e aí depois, sendo usado por Deus, tem a oportunidade de escrever este versículo, esse capítulo, e o versículo 23, que diz assim, olha, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Ou seja, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então, aqui está um ensino, pois o mandamento é lâmpada e é instrução. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então só tem uma coisa que disciplina o homem na face da terra. Não é a cadeia, não é a pena de morte, não é a polícia, é só a palavra de Deus. Mas quando o homem se deixa ser disciplinado, porque o homem que corre da palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, ele não quer ser disciplinado, ele não quer acertar, ele não quer ter luz para caminhar a sua vida aqui na terra, fazendo as coisas certas. Pois bem, outra coisa que eu queria destacar nesse texto é que o meio de manter comunhão com Deus e os irmãos, a primeira dela é leitura da Bíblia, né, da palavra de Deus. A segunda coisa é por meio do conhecimento que provém da palavra de Deus, que traz o consolo. Então, conhecendo a palavra de Deus, você estudando a palavra de Deus, você vai receber consolo, conforto, ânimo. Deus vai dizer para você, olha, se anima, levanta a cabeça, mas é Deus que está falando. Não é o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua mãe, seu pai. Não é o seu amigo. É Deus que fala na sua palavra.
esforça-te, tem bom ânimo, eu serei com você. Então ouvi isso do Criador, do Deus maravilhoso, aquele que fez os céus e a terra e tem todo o poder para nos ajudar, e Ele nos consola nesses momentos difíceis que a gente precisa se esforçar, a gente precisa de consolo, de ânimo, pois isso vem da palavra de Deus. Isaías, escrevendo lá no capítulo 12, lá no passado, tá vendo? Isaías, escrevendo lá no capítulo 12, o verso 1, ele fala isso, né? Os homens que foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus no passado, escreveu para que a gente pudesse ter hoje o conhecimento, o ensinamento de tudo sobre Deus. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 12: naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois tu estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Esse entendimento aqui é de um homem que, de fato, reconheceu a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e ele reconheceu que Deus estava irado com ele por causa do pecado, mas por causa do amor de Deus, da graça de Deus, por causa de Jesus Cristo, Deus desviou a sua ira deste homem. Pois é na palavra de Deus que a gente aprende que Deus consola, que Deus conforta, porque isso aqui é um consolo, olha. É de saber que Deus era irado comigo por causa do meu pecado. Aí eu aceitei Jesus, recebi Jesus como Salvador, entreguei minha vida para Jesus, e aí agora eu sou consolado de que a ira de Deus se desviou de mim. Horrenda coisa, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, é experimentar a ira de Deus. Pois a gente sabe da ira de Deus no passado, está aqui escrito. Nós vemos lá no Egito a ira de Deus. Nós vemos a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Pois é, a ira de Deus sobre a terra, quando manda construir uma arca para que salvasse alguns animais e 8 pessoas e o resto perecesse. Olha a ira de Deus sobre o pecado, o que é? Pois é, que ele está dizendo: ah, Senhor, o Senhor desviou a sua ira de mim. Estou consolado. Estou feliz da vida. Pois é, um outro versículo que ajuda a gente está lá no capítulo 51 de Isaías mesmo. Capítulo 51 de Isaías vai dizer para nós, em outras palavras, que esse consolo vem da parte de Deus. Isaías capítulo 51, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Olha só que maravilha. É só por meio da palavra de Deus a gente fica sabendo que Deus abençoa aquele que está interessado nele. E aqui está falando da igreja, está falando de Sião, está falando de Jerusalém, está falando da cidade, está falando do povo que busca a Deus. Pois é, esse povo que busca a Deus pela instrumentalidade da sua palavra, que lê a sua palavra, que estuda a sua palavra, Deus, ele consola, ele conforta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deus de toda a consolação. Você quer ser consolado? Pois é, só Deus pode consolar.
é só Deus. Ninguém tem condições de consolar ninguém. Então, estudando a palavra de Deus, a gente aprende que Deus consola. Ele é o Deus de toda a consolação, em qualquer circunstância da nossa vida. Deus consola. E a última coisa que a gente vê nesse texto, né, para essa oportunidade, é o meio de manter a comunhão com Deus e com os irmãos. Também nós temos em mente, em lendo as Escrituras, que mantenhamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza. E aí é importante a gente dar outra lida lá no versículo 4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, se você parar de ler a Bíblia, você vai perder a esperança. Se você parar de buscar a Deus, de falar com Ele, de ter comunhão com Ele, você vai perder a esperança. Muitas pessoas perdem a esperança. E o último ato dela para mostrar que perdeu a esperança é quando ela deixa de ir nos cultos. Porque em casa ela já deixou de ler a Bíblia há muito tempo. Ela vai deixando de ler a Bíblia e vai perdendo a esperança, e vai diminuindo a sua esperança, e vai diminuindo a sua esperança, e vai diminuindo. E aí o que está sustentando aparentemente a sua esperança é a ida aos cultos no santuário. E agora ficou difícil, né? Porque não está podendo se reunir. Então quem estuda a Bíblia mantém a sua fé, mantém a sua esperança. E nada melhor do que esses dias para provar a nossa fé, para provar a minha fé, a sua fé. Porque uma coisa é eu me enganar indo lá no santuário dizendo para mim mesmo que tenho fé. É para mim mesmo, não é para os outros não, é para mim mesmo. Não, eu tenho fé, olha, eu estou aqui no culto, estou cantando, estou louvando a Deus, estou lendo a palavra, estou ouvindo a palavra de Deus. Essa é a forma de se enganar. Mas olha, aquele que não se engana, que não quer se enganar, não quer deixar entrar engano na vida dele, ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia, para manter viva a sua comunhão com Deus. E aí mantém-se viva a sua esperança, que se a gente voltar para os cultos esse mês que vem no santuário, final do ano que vem, não interessa, interessa que eu estou firme na rocha. E a prova disso é que eu, todo dia, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e praticando a palavra de Deus. Pois é, essa é a ideia aqui deste texto. E o texto não para aí. Aí, essa esperança aqui, mantenhamos a nossa esperança, o assunto continua no versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só fé, uma só voz, né? Uma só fé, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Então, lendo a Bíblia, você fica sabendo disso. Você mantém-se vivo na presença de Deus. E aí lá no capítulo 4 de Romanos, o verso 18, lá Paulo escreveu, usado pelo Espírito Santo, a seguinte expressão com relação a essa esperança. Capítulo 4, verso 18. Abraão contra toda a esperança. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim
será a sua descendência. E olha, isso aqui é fantástico, porque Deus manda Abraão sair de dentro da barraca dele e disse: Abraão, olha para os céus, conta essas estrelas. Ao que você acabar de contar, você vai saber quantos serão seus descendentes. E até hoje, se Abraão estivesse vivo, ele não tinha acabado de contar as estrelas. E até hoje, os astrônomos, os homens, os equipamentos, a tecnologia, não conseguiu contar as estrelas. E Deus disse para Abraão: a sua descendência será semelhante ao número das estrelas. E Abraão já estava com 80 anos e não tinha filho. Ei, tristeza, hein? Como? Como ter uma descendência grande se eu não tenho filho? Pois é. Mas ele creu. Ele creu. E no tempo de Deus, Deus deu um filho a ele. Isaac. Isaac, Ismael não é filho de Abraão. Tá? Ele é filho de Agar. Ele não é filho de Abraão. Por isso tem aquela briga até lá hoje. Os ismaelitas querem ser filho de Abraão, ter direito na terra. Querem na marra ser irmão dos israelitas, e não é. Filho de Abraão é Isaac. É a Bíblia que ensina isso pra gente. É estudando a Bíblia que a gente vai saber disso. E aí eu queria que você pensasse, né, nessa esperança, se você tem esperança. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma coisa lá do passado. Ele está chamando lá cerca de 2000 anos, mais ou menos. É passado, não é? E Paulo está a 2000 anos daqui, de 2020. Ele está mais ou menos 2000 anos. E aí ele se reporta a 2000 anos antes dele, para dizer que no passado, o que foi escrito no passado, foi escrito para o nosso ensino, para ensinar a perseverança, assim como Abraão perseverou. E Deus aprovou a sua fé, abençoou a sua perseverança. E ele teve o filho tão desejado que Deus havia prometido. E um outro texto que vai, assim, fazer a gente entender o que a gente faz com essa esperança, não é? Porque eu falar que tem esperança e deixá-la guardada aqui dentro de casa, num cofre, e essa esperança entre eu e Deus, a esperança, o texto aqui está dizendo, é meio de manter comunhão com Deus e com o irmão, com o próximo. Pois é. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 15, um versículo que nos norteia um meio legal, um meio prioritário, que vem em primeiro lugar, um meio de usar essa esperança. Porque uma esperança morta, estagnada, parada, não é esperança. Esperança, ela tem que agir. Abraão não ficou deitado na tenda dele lá, prostrado, esperando Deus mandar, não. Ele continuou vivendo a vida dele. E vivendo na comunhão com Deus e com todo mundo no coração, estava lá a esperança de que ele ia ter o filho. E aí, lá no capítulo 3, verso 15 da primeira carta de Pedro, diz assim: antes santifiquem a Cristo, santifiquem Cristo como Senhor. Olha como é que Pedro está escrevendo, hein? Antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Qual a esperança que há em você? A esperança que tem uma vacina para resolver o problema do Covid? Você é o pior dos pecadores dessa terra, mais miserável. A esperança que a Bíblia ensina para a gente é a esperança
de que Jesus Cristo é Salvador, é salvação para o homem. E isso precisa ser falado. Aqui está dizendo, Pedro está falando, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da vossa esperança. Eu acho que a ideia agora já não é mais esperar as pessoas perguntar, vem cá, por que você é feliz? Por que você tem tanta esperança? Como é que você tem certeza que vai para o céu? A gente não tem que esperar isso mais, a gente tem que já chegar para dizer para as pessoas, olha, o céu está reservado para você. Você quer ir para o céu? Quero, claro. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Né? Mas para o céu todo mundo quer. Agora, para o céu tem um caminho. Aqui a esperança tem que estar em Jesus. Tem que santificar Jesus. Separar Jesus para você. E você para Jesus. Se eu santifico a ideia, por exemplo, primária, né, que eu quero deixar assim um exemplo muito contundente, é quando uma mulher e um homem se casam, um se santifica para o outro. O homem se santificou para a mulher se santificou para o marido. Quando Pedro está dizendo aqui, santifique Cristo no coração de vocês, contrapartida, você também se santifica, santifica para Jesus. Ele é seu único Senhor, único Salvador. Então o caminho para o homem ir para os céus é essa fé nesse Jesus. Só Ele tem o poder, a condição de dar perdão do pecado. E aí, eu queria que você pensasse sobre isso, sobre a sua esperança. Agora, irmão, cá para nós, você que é membro de igreja, né, é crente em Cristo Jesus, diz que tem Jesus como Salvador, como é que está a sua esperança? O mundo está sabendo da sua esperança? Porque a esperança para este mundo é Jesus. E nós precisamos anunciar esse Jesus às pessoas que estão à nossa volta, não só de palavra, mas de atitude. Nós temos agora a mobilização missionária, irmãos. Ela começou e, se Deus permitir, no segundo domingo de outubro, nós vamos estar levantando a oferta para missões nacionais. Segundo domingo de outubro. Você já está orando, está preparando a sua oferta para missões nacionais, onde nós vamos levantar uma oferta para Deus usar aqueles missionários que já estão no campus, levantar outros missionários no meio das igrejas, no meio da igreja de Jesus, para ser missionário no campo. Você está fazendo isso? A sua esperança está te levando a isso? Porque a esperança, irmãos, não é esperança vazia, morta, sem vida. A esperança traz vida, ela gera vida. Jesus, como a minha esperança, Ele me deu vida, e logo também a você. Ele precisa da vida, e vida gera vida, não tem jeito. Por isso que é vida, senão seria morte. Morte gera morte, mas vida gera vida. Então, olha, se prepare para aquela oferta, ore, peça a Deus, economize, faça a sua parte. Estamos em crise? Estamos, mas para Deus não tem crise. Deus faz chover no maior sol quente. Eu já experimentei coisas semelhantes. Então, eu posso falar que Deus é Deus de todo o tempo todo. Que Deus possa te dar esperança e que você possa, tendo essa esperança, possa levar essa esperança a outras pessoas desesperançadas que estão aguardando a esperança que é Jesus. Amém? Louvado seja Deus.